Bora lá para a correção de mais um exercício. E dessa vez eu trouxe um algoritmo também em Portugal. E a gente vai analisar esse algoritmo. E aqui está perguntando, nessa parte aqui que está escrito qual código é preciso inserir aqui, a gente vai analisar qual parte dessas opções aqui, quais dessas opções se encaixa melhor dentro do nosso algoritmo para que ele funcione de uma forma correta. Primeiro ponto, a gente precisa entender para que esse algoritmo serve. Então, para isso a gente faz essa análise linha a linha para entender qual seria essa possível finalidade desse algoritmo. Então, vamos analisar aqui. Nosso algoritmo, ele começa com programa e início, e aqui dentro do início é toda a nossa execução principal do nosso programa. Começamos ali com a definição de duas variáveis. Essas variáveis se chamam soma e número. Soma começa em 0 e número começa em 1. E aqui a gente tem uma estrutura de repetição, enquanto, e fora da enquanto a gente tem uma mensagem. Então, isso aqui já é o prático do que a gente vai analisar. Qual é a estrutura básica? E o nosso enquanto ele está executando de quanto em quanto. Vamos analisar aqui, ó. Ele utiliza a variável número como variável de controle, então a gente vai saber ali que ele vai validar a variável número que começa em 1 e enquanto ela for menor ou igual a 5, significa que se for verdadeiro vai executar o nosso enquanto. Então, se a nossa variável número começa em 1, a gente espera que o 5 seja nosso padrão de aonde eu quero chegar. Então, eu espero chegar ali pelo menos até 5. Se a nossa variável é 1, a gente vai fazer o quê? A gente vai incrementar, somar de 1 em 1 ou de 2 em 2, dependendo qual é a finalidade, para chegar em 5. Então, essa é uma dica de como é que eu sei se eu tenho que incrementar ou decrementar. Depende. Qual é a sua condição? Então, você quer chegar de um valor menor até um valor maior? Incrementa. Então, aqui a gente sabe que vai ser incrementado. E o que acontece dentro do nosso enquanto? A nossa variável soma, que era 0, vai receber a própria soma, que é 0 no início, mais esse número. Então, na primeira rodada, ela vai receber a soma, que é 0, mais o 1. E na próxima rodada, ela vai passar a ser 1. Beleza. E lá no final vai ter a mensagem. A soma dos primeiros números ímpares positivos é valor de soma. E então a gente já deduz o que eu quero aqui nesse algoritmo. Apenas os números ímpares. Então, começamos em 1, não começamos em 0, que é um número par. Então, a gente precisa saber que eu preciso pular e encontrar apenas os números ímpares, começando em 1, até que ele seja igual, menor ou igual a 5. Beleza. Agora, a gente vai analisar na parte de qual código eu preciso inserir aqui, qual das opções abaixo completa a parte do código para incrementar, que o enunciado já está falando, incrementar o valor para formar os números ímpares. Agora a gente também precisa saber o que vem aqui embaixo. Lembra que eu falei? A dica, sempre que você for analisar uma estrutura de repetição, principalmente se for um enquanto, observa se inicia a variável, nesse caso aqui a variável é número, se ela é utilizada aqui na condição e se ela está sendo alterada, porque senão seu loop vai ficar parado no mesmo lugar e vai gerar para você um loop infinito. Então sempre passa o olho no algoritmo e analisa, será que a variável ela está nesses três locais? E está faltando aqui, ó, ela não está nesse terceiro local. Então a gente já deduz de fato que é um incremento à variável número, conforme o nosso enunciado está pedindo. E aí a gente tem quatro opções aqui, que é número vezes 2, número mais 2, número menos 1 ou número dividido por 2. Vamos começar analisando que a nossa variável número começa em 1. Se ela começa em 1, a nossa próxima rodada vai ser 1 vezes 2. Se é 1 vezes aqui, vezes 2. 1 vezes 2 é qual? 2. Então, na próxima rodada, o valor de número vai passar a ser 2. É um número ímpar? Não. Então, isso aqui vai me trazer um próximo número par. Não preciso nem continuar analisando, porque eu sei que isso aqui vai me produzir um par. Vamos partir para o próximo. Número recebe o próprio número, que nesse caso é o 1, né, na primeira rodada, mais 2. Nesse caso aqui vai trazer um 3. E esse 3 é um número ímpar. Então, vale a pena, nesse caso aqui, eu continuar testando. Beleza? Se o 3 funcionou, vamos pensar que o nosso número agora é um 3. Ó, ele deixou de ser 1, vai passar a ser 3. 3 mais 2 era 3 antes, né? Agora vai passar a ser 5. Então, vou continuar testando, fazer mais um teste. Antes era 3, agora é 5. 5 mais 2, 7, ó. Perceba que eu estou produzindo apenas números ímpares. 3, 5, 7. A cada dois números que eu somo, sempre vou ter um número ímpar. Então, essa letra B está adequada. Se eu fosse utilizar aqui menos 1, né? O número 1 menos 1 vai me trazer um resultado de 0. 0 é um número par. Então, esse aqui não vai dar certo. E com divisão, se nosso primeiro teste ali, a variável número é 1,
1 dividido por 2 vai me produzir aqui um 0,5. Então, não, nossos contadores aqui geralmente são números inteiros, então aqui eu vou fazendo um decremento, no caso uma divisão aqui, que vai me produzir um valor que não pode ser até um número ímpar, mas na verdade ele não está de acordo com os nossos decrementos. E aqui a gente tem uma dízima, então o valor aqui ele é um zero, né? Só está quebrado, ele é um zero, mas ele está quebrado. Então aqui a gente geralmente não trabalha com números quebrados para fazer essas checagens de números ímpares. E outra que está falando aqui, ó, os primeiros números ímpares positivos. Então, ó, aqui a gente já está tendendo a diminuir esses números até ele possivelmente chegar um valor que não está adequado aqui para gente. Então, a gente já descarta aqui a D também. E a gente vê que a letra B deu certo, porque nós testamos. Se a gente continuar testando, ela vai estar ok. Então, aqui a letra B está mais adequada. E para a gente testar, nada melhor do que ir direto ali para o nosso Web Studio. Então, a gente pode testar aqui. Vou pegar aqui a nossa função de início e vou jogar o nosso próprio código aqui para testar. Ó, coloquei aqui. E aqui, se eu executar dessa forma, que está aqui, ó, o nosso loop vai ficar infinito, porque, lembra que eu falei? Tem que começar e tem que incrementar também. Então, falta aqui, qual que a gente vai inserir? A letra B, número é igual a número. Ó, número recebe, né? O próprio número mais 2. Dessa forma aqui, quando a gente executa, nosso resultado é a soma dos primeiros números ímpares positivos é 9. Então, quais números estão sendo testados? Números de 1 até 5. Então, números de 1 até 5, qual que seria o somatório? Será que isso está correto? Então, números de 1 até 5, a gente tem 1, 3 e 5. Se a gente for somar isso daqui, 1 mais 3 é 4, 4 mais 5, 9. Então, o resultado esperado aqui é o 9, e a gente observa que o resultado esperado aqui, mostrado aqui, foi 9 também. Então, letra B está comprovada aqui que é a opção correta para completar esse algoritmo.